Boa noite. A Madeira é um mundo à parte. Rafael Macedo, o médico que denunciou aqui nesta rúbrica o desvio de doentes da Unidade de Medicina Nuclear do Hospital Público do Funchal para uma clínica privada, está em risco de ser despedido. Começou por ser suspenso pela administração, trocaram fechaduras do serviço para que não pudesse entrar e contrataram médicos do continente para o substituir. A verdade é que a Unidade de Medicina Nuclear, que custou milhões aos contribuintes, continua subaproveitada, sem realizar grande parte dos exames. O PSD aprovou sozinho e com os votos contra de toda a oposição, um relatório onde conclui que nada ficou provado. O Ministério Público continua a investigar. Há 40 anos que o Governo Regional da Madeira quer, pode e manda. E manda de tal forma que nem sequer respeita as decisões da Justiça. O Governo Regional da Madeira comporta-se como se estivesse acima da lei. O negócio da Inspeção Automóvel da Madeira é um negócio de milhões, até porque não tem concorrência. Fatura 3 milhões por ano e funciona em regime de monopólio desde que abriu em 1998. Uma escolha do Governo Regional que se baseou em critérios duvidosos e que vários tribunais já consideraram ilegal. O caso arrasta-se há 21 anos. O Governo da Madeira já perdeu em todas as frentes, mas recusa-se a executar a decisão da Justiça. E assim vai a democracia na Madeira. – 800 quilómetros quadrados, 250 mil pessoas. O mesmo partido no governo há 40 anos, os mesmos poderes instalados, as mesmas empresas de sempre. Madeira, o mesmo país, um outro mundo, uma realidade diferente que se rege por regras próprias, que nem sempre respeitam a lei. O facto de não estar a executar está, digamos, a cometer uma ilegalidade. É o que se chama aqui, digamos, está numa situação ilícita. É o Governo Regional que não quer acatar. Se não quer acatar, os tribunais deviam decidir ao Governo Regional obrigá-los. Não há livre concorrência, o mercado não funciona, são sempre os mesmos. Acha que o Dr. Alberto João Jardim ia intervir num concurso de um centro de inspeções na Madeira? Percebo que haja pessoas que tenham medo de falar. Não é o meu caso, de certeza. São mais de 2 décadas à espera de justiça. O Governo Regional da Madeira cometeu um erro e até hoje recusa-se a corrigi-lo contra tudo e contra todos. Os tribunais já deram razão a este homem e a região autónoma está obrigada por lei a corrigir a injustiça que cometeu, mas nega-se a fazê-lo. E passados 21 anos, ninguém, nem mesmo os tribunais, conseguiram ainda obrigá-la a cumprir a lei. O medo de represálias mantém muitos calados, mas na Madeira há também quem denuncie a prepotência e o compadrio e questione. Como é que num Estado de Direito, em que a lei é igual para todos e ninguém está acima dela, o Governo Regional pode simplesmente fazer o que quer? Fui sempre o mesmo partido durante muitos anos, ou seja, nunca houve alternância de um partido. Como fui sempre o mesmo partido, o que é que as pessoas quiseram? As pessoas, nós temos que juntar àquele partido porque é aquele partido que nos vai dar garantias, se calhar, de ter um trabalho melhor, uma vida melhor. É só as pessoas que são simpatizantes daquele partido que está no poder e que têm o cartãozinho da juventude partidária daquele partido é que têm hipótese e têm tudo. Têm os melhores empregos, os melhores negócios. Não vejo qual é que seria a intenção, ou qual foi a intenção, de nos prejudicar a nós em benefício de outros. Portanto, foi o que aconteceu. A revolta de Fernando Tavares tem razão de ser. E já dura desde os anos 90, quando ocorreu a um concurso público na Madeira. E, ao contrário do que ditavam as regras do jogo, foi eliminado em detrimento de um empresário local. 1997, a Madeira ainda não tinha centros de inspeção automóvel. O governo de Alberto João Jardim tinha de escolher uma empresa para explorar a nova área de negócio. Foi lançado o concurso público e foram estabelecidas as regras do jogo. Entre os vários concorrentes, esteve acima de Fernando Tavares, que já fazia inspeções no continente. E também o empresário madeirense António Henriques, sem qualquer experiência na área.
qual é o nosso espanto quando saem os resultados, saem com impacto técnico. Quer dizer que há qualquer coisa que não está bem e nós duvidámos logo da situação. Segundo as regras do concurso, a capacidade técnica era um dos critérios mais importantes para a escolha do vencedor. E aí, a CIMA tinha vantagem sobre a proposta da outra empresa. E essa empresa não tinha inspeções, não tinha a parte técnica, não tinha experiência, não tinha, portanto, qualquer tipo de condições de ter um impacto técnico connosco. Isto foi precisamente para proteger, portanto, não tenho dúvida nenhuma, agentes da Madeira, os empresários da Madeira. Se o empate técnico já cheirava a esturro, a situação tornou-se ainda mais estranha quando o júri decidiu desempatar, usando um critério diferente daquele que estava previsto nas regras, e deu a vitória ao empresário da Madeira. Houve um empate técnico e houve 2 critérios que o júri decidiu atribuir a esse empresário, nomeadamente as questões arquitetónicas e paisagísticas dos centros, e outra questão relevante foi que na proposta do António Henriques, o centro do Porto Santo era um centro fixo. O que houve foi um problema precisamente com os critérios de avaliação e, portanto, não foi selecionada a empresa que, aplicando os critérios que estavam previstos, deveria ter sido. E, portanto, aí sim houve um problema de ilegalidade, que, aliás, os tribunais administrativos vieram a reconhecer. É que, segundo as regras do concurso, a haver empate, estes não eram os critérios a usar para desempatar. O concurso saiu, nós recorremos para os tribunais, a fim de podermos fazer valer a nossa capacidade técnica, a nossa capacidade do projeto, e desde então, até esta parte, temos ganho todos os processos nos tribunais. Há 21 anos que o empresário luta para ver reposta à justiça, mas o Governo Regional recusa-se a acatar a decisão dos juízes. Gonçalo Henriques é sobrinho do empresário que venceu o concurso e administra a Madinsp, a empresa do tio que gera os centros de inspeção da Madeira, e garante que tem a consciência tranquila. É verdade que o Tribunal não deu razão, mas nós atuamos da forma mais correta possível, entregamos a nossa proposta, fomos selecionados, achamos que o Governo optou e bem, pelos critérios que falei anteriormente, pela nossa proposta. Mas os tribunais não concordam. Em 2008, 11 anos depois do concurso, o Tribunal de Primeira Instância deu razão ao empresário de Tábua. Devia ter sido a qualidade e quantidade de recursos humanos o critério aferidor do interesse público. No acórdão, pode ler-se que a proposta do madeirense António Henriques tinha menos inspectores licenciados que a de Fernando Tavares e tinha ainda outros problemas. Não tem plano de formação nem experiência, nem assistência de pessoal administrativo e, no que respeita à quantidade, qualidade e eficiência de equipamentos, não reúne a proposta os requisitos exigidos. Mas havia mais. Uma das exigências do concurso era a existência de um engenheiro mecânico para dirigir o centro de inspeções. António Henriques apresentou um. O concurso foi decidido pelo Tribunal anular esse concurso, ou não dar razão ao Governo Regional na questão da atribuição, por um fator muito simples, que foi a substituição do engenheiro. Falta explicar porque é que foi substituído, e o acórdão explica o caso. Quando foi ouvido no processo, o engenheiro em causa revelou que tudo não passava de um esquema e que não pretendia deixar a empresa, onde já trabalhava. Eu, Alfredo, declaro sobre compromisso de honra que o meu currículo enviado para o concurso público das inspeções periódicas não corresponde à minha vontade expressa de deixar os serviços da Esta situação supramencionada advém de uma abordagem que me foi feita pelo engenheiro Armando, da Câmara Municipal do Funchal, e pelo Sr. António, tendo sido declarado que este ato corresponde a uma mera formalidade, já que a escolha final das referidas entidades não iria recair sobre a minha pessoa. Adicionalmente, afirmo que não assumi nenhum compromisso de qualquer natureza com as entidades mencionadas. Ou seja, o engenheiro mecânico emprestava um nome, mas era apenas uma fachada. Na verdade, nunca iria trabalhar nos centros de inspeção da Madeira. O tribunal conclui que a adjudicação feita a António Henriques viola a lei e decide, por isso, anular o negócio.
que foi considerado aqui é que o ato de adjudicação daquele concurso feria a lei, portanto tinha um problema de validade. E portanto os tribunais o que vieram foi invalidar essa decisão. Não contente, o Governo Regional recorreu da decisão. Primeiro para o Supremo Tribunal Administrativo, por 2 vezes, depois para o Constitucional, outras 2. A resposta foi sempre a mesma. Quando estávamos os tribunais os resultados, e os resultados foi que ganhámos em todas as instâncias os próprios processos. Portanto, o Governo Regional recorreu de tudo para tudo, portanto, nunca ganhou qualquer tipo de processo. Em 2014, tinham-se esgotado todas as possibilidades de recurso. Parecia que o calvário de Fernando Tavares tinha chegado ao fim. O que a lei prevê é que quando há uma sentença que é, digamos, dada por um tribunal administrativo e que transita em julgado, após o trânsito em julgado, portanto, ela não é mais passível de recurso e, portanto, deve ser executada. Mas, mais uma vez, o Governo Regional tinha planos que não passavam por cumprir a lei. Pode ir ao tribunal e dizer, olha, eu não posso executar esta sentença porque vai causar um grave prejuízo ao interesse público. Ainda assim, a administração não pode fazer isto sozinha, tem que dizer ao tribunal e é o tribunal que vai apreciar se essa a situação se verifica ou não. Se o tribunal achar que sim, que no fundo a administração não pode ou está impedida legitimamente de executar, então a pessoa que queria beneficiar da execução, o que vai ter direito é uma indemnização. O que estava à espera é que depois de execução de sentença e de transitar em julgado, nos chamasse e dissesse, olha, está aqui isto, venham cá, falem connosco e vamos ver, portanto, quanto é que é o montante que a gente tem que pagar a vocês. Mas o Governo Regional não fez nem uma coisa, nem outra. Limitou-se a ignorar a decisão da Justiça. A administração deve executar as sentenças, designadamente, e também aquelas que lhe são desfavoráveis. A questão que se coloca é: pode um Governo Regional ignorar os tribunais desta maneira? O nosso quadro jurídico é muito claro a esse respeito. As sentenças dos tribunais administrativos têm 2 características. Por um lado, são obrigatórias. Obrigatórias para a administração pública e obrigatórias para as entidades privadas. Por outro lado, elas têm também prevalência sobre os atos administrativos. José Luís Esquivel é especialista em contratação pública há muitos anos e admite que a situação é fora do comum. Tenho que dizer que não é normal. Não. O que é normal é que as entidades administrativas cumpram a lei. Aliás, devem até dar o exemplo de cumprimento da lei. Não querem cumprir aquilo que os tribunais decidiram. Isto é muito mau para a justiça portuguesa, muito mau para o país e muito mau para as empresas que começam a não acreditar nestes governos. O Governo Regional, como qualquer entidade administrativa, deve atuar no âmbito das suas atribuições e das suas competências. Mas, por mais que o comportamento do Governo madeirense possa abismar quem está de fora, não surpreende quem conhece e convive diariamente com o poder regional, que tem fama de prepotência na hora de fazer negócios, e não só. Convém que as pessoas tenham ligações aos governos, aos presidentes, aos chefes de tutelares de cada serviço. Porquê? Porque numa hora que vão concorrer a um serviço, imagina, para fazer uma obra ou para fazer qualquer coisa, é bom que ter essas boas relações, porque se não tiver boas relações já vai ser um ponto a menos. O setor público, eu penso que deve ser o setor que mais emprego gera aqui na Madeira. Está quase toda a gente, os melhores empregos é o setor público, seja na saúde, seja no poder local, nas secretarias do Governo Regional da Madeira, e então é complicado de ganhar a vida aqui, a não ser que façam um cartão do partido político que está no poder há mais de 40 anos. António Henriques não tinha experiência nas inspeções automóveis, mas tinha ligações ao PSD Madeira e era amigo de Alberto João Jardim. Sim, eram amigos, sim. Amigo pessoal, não é? Quando digo eram amigos, davam-se bem. Não são amigos de casa, mas eram amigos, sim, davam-se bem. Sim. E isso teve alguma... enfim, aquilo que se acusa é que isso terá tido influência na escolha do vencedor do concurso? Isso é... Eu estar a especular... Obviamente que naturalmente que não, mas eu estar a dizer isso é... Eu acho que o Dr. Alberto João Jardim ia intervir num concurso de um centro de inspeções na Madeira. Ou eu digo, ou outro político qualquer. Acho que não sei, digo eu, não é nada assim tão relevante porque alguém pudesse interferir. E para aquilo que, agora já muito pessoalmente, para aquilo que eu conheço do Dr. Alberto, a única coisa que ele queria era o que fosse melhor para a Madeira. Sempre. Tudo o que tem a ver com o poder local e regional
setor público, há sempre ali, distribui-se os negócios, é só para os amigos. E assim é completamente impossível. É mau para os empresários, o resto dos empresários da ilha, e é mau também para o contribuinte, porque nem sempre, quase nunca, é o melhor preço. O ajuste direto é sempre um arranjinho aí, e não sei se é que não se distribuem dividendos entre eles depois. Alexandre Pestana ponderou há muitos anos abrir uma empresa de informática, mas desistiu da ideia quando percebeu que seria impossível entrar no mercado e conseguir fazer negócios na região. Tem direito, todos têm direito à vida e a ganhar o seu pão, não tem forma de entrar no mercado, porque aqui na Madeira, como é um meio pequeno, a maior parte das empresas e da economia estão completamente dependentes ou do turismo, que é a galinha dos ovos de ouro daqui da Madeira, ou então do setor público. Na hora de escolher os parceiros de negócios, a escolha recai frequentemente sobre os mesmos. Há empresas que, com o mesmo patrão, conseguem dominar a parte do alcatrão, a parte da saúde, a parte de... Está a perceber? As mesmas pessoas conseguem dominar vários domínios dos serviços públicos. Uma realidade que os madeirenses conhecem bem demais. Por isso, muitos defendem que o Governo Regional deve cumprir a decisão da Justiça e pagar pelo erro que cometeu. Se isso for uma forma de alertar todos os gestores políticos para que haja transparência nas suas decisões, isso é perfeito. Alguém tem que assumir a responsabilidade. Acha que houve ali um arranjinho? Ora bem, o país que temos na cauda da Europa, porque está com padrinhos para todo lado, infelizmente. Se foi condenado pelo tribunal, o governo não há acima da lei. O governo existe para cumprir e fazer cumprir as coisas, mas acima da lei não está ninguém, que eu saiba. Se foi condenado a pagar, tem que pagar, que é para a próxima vez servir de emenda para que não haja os concursos dos amigos e das amizades e etc. Concursos viciados? Sim. Acha claro. que este foi um caso desses? Então. Como a Madeira é um meio pequeno, nem sempre há concorrentes. E a empresa que o governo escolher acaba por ser a única opção para os madeirenses. Eu acho que deve haver mais, porque a nível do continente existe mais do que uma, e este aqui é o monopólio. Eu acho que a concorrência é saudável. E acho que devia de haver mais do que uma. É um monopólio que é capaz de gerar diferença de vantagens económicas desnecessárias. Isto aqui nem há uma opção de escolha, já são as empresas que existem e que foram criadas desde o início da governação, não é? Essas empresas já vêm de raiz, vêm crescendo, à medida que o partido foi crescendo, que a região também foi crescendo, não é? É mau para qualquer país que a economia esteja sempre presa ao poder político. A economia tem que funcionar sem estar dependente de ser simpatizante do partido A, B ou C. Fernando Tavares está convencido que o resultado do concurso não foi por acaso. Havia a intenção de não entregarem aquele processo a uma empresa do continente. Algo que não pode acontecer. Não, na contratação pública portuguesa, o favorecimento não é a critério de adjudicação de ninguém, seja de um empresário da região, seja de um empresário fora da região, seja de qualquer outro sítio. Aquilo que diziam era que, segundo a base regional, entregamos ao homem da Madeira. Eu acho que isto é uma... Somos todos portugueses, então onde é que está a diferença de ser da Madeira ou ser do continente? É igual. Mas o governo regional não cede. Mais de 20 anos depois desta polémica decisão, o Governo Regional da Madeira recusa-se a seguir as decisões de todos os tribunais e a situação continua ainda hoje por corrigir. A TVI pediu uma entrevista ao Governo Regional para falar sobre este tema, mas recebeu apenas uma resposta por escrito da Vice-Presidência, dizendo que a situação será dirimida nos tribunais e que por isso mesmo se recusa a fazer qualquer declaração sobre o assunto. Passado tanto tempo, é virtualmente impossível anular o concurso e repor a situação de 1997. A solução é repetir o concurso, nada garante ao outro que não sejamos nós a ganhar outra vez. Quer dizer, a nossa proposta, estamos convencidos que a nossa proposta era melhor.
Mas Fernando Tavares não baixa os braços, nem desiste de obrigar o governo madeirense a cumprir as ordens dos tribunais. O que a legislação prevê é que quando a administração não cumpre voluntariamente, digamos, a entidade, digamos, o vencedor do processo, aquele que quer executar a ação, deve voltar ao Tribunal Administrativo e iniciar um processo executivo. Um novo processo para que os tribunais obriguem o Governo da Madeira a executar a sentença já proferida por esses mesmos tribunais. Um novo processo que começa mais uma vez no Tribunal de Primeira Instância e que, de recurso em recurso, pode estender-se no tempo. Provavelmente será algum tempo, provavelmente podemos estar a falar de alguns anos, sim. Em 2015, o empresário de Tábua deu entrada com um novo processo para obrigar a região autónoma a executar a sentença. Não repetindo o concurso, mas pedindo uma indemnização. Esta indemnização começou na altura, não faço ideia, em cerca de 15 milhões de euros e neste momento, em nossa opinião, já vai em 20 e tantos milhões de euros. Quer dizer, com juros e tudo isso, agrava-se cada vez mais. E eu penso que não é bom, nem para o Governo Regional vai ter que pagar mais, nem para nós que estamos à espera de um direito que tínhamos, caso estivéssemos a trabalhar desde o início. E precisamente porque se trata de um monopólio, este é um negócio apetecível. Aquele Centro de Inspeção da Madeira é o melhor centro de inspeção do país a nível de faturação. Sim, é um bom mercado e é um bom negócio. O valor económico que acima teria oferido se não tivesse sido praticado o ato administrativo considerado anulado é de 19.568.000 euros. Esse valor está totalmente incorreto e não sei se posso usar este termo, mas talvez o que mais me parece é que é uma extorsão, é o que estão a tentar fazer. Porquê? Por duas razões, principalmente. A primeira, esse valor que estão a pedir está acima várias vezes da soma dos resultados líquidos da empresa durante estes 20 anos. Várias vezes, não é uma, não é duas, não são três, são mais de várias vezes acima. Isto é aquilo que ele diz, não é? É óbvio, quando é para pagarem, é óbvio que querem pagar o menos possível. A teimosia do Governo Regional pode sair cara aos madeirenses. Além da indemnização, há ainda o valor dos juros que o empresário de Tábua está a exigir aos membros do Governo Regional por se recusarem a cumprir a sentença. Em casos como este, em que alguém se recusa a executar a sentença, a lei prevê responsabilidade civil, disciplinar e, no limite, até criminal, por desobediência qualificada e prevê também sanções. Podem implicar sanções, aquilo que nós chamamos de sanções pecuniárias compulsórias, que é uma sanção de tipo processual, em que se o Governo não executar dentro de determinado prazo, por cada dia de atraso, paga uma multa. Isto é, pagam todos os contribuintes. Está fora de causa ir para o Tribunal Europeu, a fim de podermos fazer também, chegar lá a nossa indignação, uma vez que não temos ainda a decisão tratada a nível do Governo Regional connosco. 21 anos depois, Fernando Tavares ainda acredita que será feita justiça. O Governo Regional deve pensar que não são os donos disto tudo. Eles são os donos de uma parte, nós somos os responsáveis por outra. Eu defendo os interesses da nossa empresa tal qual como eles defendem os deles. Só que eles perderam, falharam. Como falharam, já devem ter cumprido. Não querem cumprir uma situação em que os tribunais não houve nenhum que lhe desse qualquer tipo de razão. Qual é que é o motivo de não chegarem ao pé da gente e falarem connosco? Nós já falámos, já pedimos e eles nunca quiseram falar connosco. Num meio tão pequeno e tão controlado como a Madeira, o todo-poderoso Governo Regional sabe tudo. Uma realidade que se tornou óbvia para Cláudia Costa quando regressou do Dubai, onde esteve a trabalhar até há poucos anos. Mal ou bem, toda a gente quase que se conhece. E por isso, o medo das represálias é uma constante. Quando as pessoas falam em represálias, por exemplo, se for num emprego que esteja dominado por alguém que é da conveniência do governo, têm medo de ficar sem emprego. Pois as represálias no sentido também do acesso aos serviços, porque todas as pessoas precisam de serviços. Imagina que eu tenho um problema qualquer na segurança social para resolver. Imagina as pessoas dizem, se eu dizer mal do governo, algum dia que eu precisar de alguma coisa da segurança social, não me vai ser dada, porque houve aquele momento em que eu usei dizer mal do governo e das direções. E na Madeira toda a gente conhece um ou vários casos.
Eu nunca tive essa sensação porque eu nunca trabalhei para nenhum serviço público, mas estamos a ver agora este exemplo do Dr. Rafael Macedo, que ousou dizer contra a sua direção e os seus superiores, e que a primeira coisa que o fizeram foi o suspender. Não o demitiram ainda porque não é possível perante a lei, mas claro, já o suspenderam e com a intenção de o demitir. E essas coisas acontecem. Rafael Macedo denunciou aqui no nosso programa o caso da Unidade de Medicina Nuclear do Hospital do Funchal. Um serviço que está às moscas a maior parte do tempo, porque a administração do hospital prefere enviar os doentes para fazer exames numa clínica privada, onde são muito mais caros. O médico, que também é diretor do serviço, foi suspenso pelo hospital. Estou sem exercer as minhas funções. A Unidade de Medicina Nuclear está há mais de 3 semanas, a unidade pública, 3 semanas sem executar qualquer tipo de estudo. O hospital contratou 2 médicos do continente para irem quinzenalmente à Madeira substituir Rafael Macedo. Mas o médico garante que isso durou pouco tempo. Chegou-me alguns testemunhos em que pessoas tinham indicação para fazer o gangue sentinela. Não está a ser feito o gangue sentinela, ou seja, está a ser feita a cirurgia sem a pesquisa do primeiro gânglio de drenagem do câncer da mama. Para justificar a suspensão, a administração do hospital acusou o médico de faltar injustificadamente e sem aviso prévio. Rafael Macedo garante que é mentira. Não houve falha nenhuma porque eu entreguei os documentos. Dizer-se da própria diretora e a direção clínica é uma situação inédita. Dizerem que eu não tinha telefonado para elas, eu não tenho o número de telefone pessoal dessas senhoras, das minhas diretoras. O clínico está convencido que tudo não passa de uma desculpa. Toda esta situação, um dos pontos do assédio moral que tem sido infligido à minha pessoa é no sentido que tudo foi feito para que eu fosse embora e que abandonasse o serviço, porque se haveria a porta aberta desta unidade pública financiada pela União Europeia, fosse entregue a quadrantes, fosse entregue ao privado. Rafael Macedo queixa-se de pressões e de um clima intimidatório e desde que denunciou a situação à nossa equipa, isso só piorou. Fui ameaçado várias vezes por processos disciplinares na direção clínica porque realmente emiti opinião. Quando emite opinião cá para fora, já é no limite. Diz-se perseguido e vítima de um homicídio de caráter e até já pondera sair da Madeira ou até mesmo do país. Todo o objetivo de toda esta situação é realmente que eu me calo ou que vá embora. Portanto, sempre foi o objetivo que eu fosse embora. Sempre perseguido, sofri forte assédio moral nos últimos anos. Na sequência da nossa reportagem, o Ministério Público reabriu a investigação do caso, que já tinha sido arquivado, e a Assembleia Legislativa Regional criou uma comissão de inquérito. Mas, sem surpresa, o relatório final, aprovado apenas pelo PSD e com os votos contra de todos os outros partidos, conclui que as acusações feitas pelo médico não ficam provadas. Agora, Rafael Macedo enfrenta sem qualquer apoio o processo disciplinar e as queixas apresentadas contra ele, na Ordem dos Médicos. Por isso, está a pedir ajuda financeira a todos os portugueses. Estamos a lutar contra pessoas que têm milhões de euros. Eu não tenho esses milhões de euros para me conseguir, ou dezenas de milhares de euros para me conseguir defender. O dinheiro que sobrar servirá para formar um fundo que ajude a defender outras pessoas em causas semelhantes. Eu acho que as pessoas têm que ter o poder de falar. O poder de falar para quê? Porque se nós queremos que as coisas mudem, também tem que partir de nós. Falar é a única forma de luta que lhes resta quando a própria justiça lhes falha. Uma luta desigual, onde é cada vez mais difícil manter a esperança num desfecho diferente do costume. Já devia estar executada a sentença. Já devia ter recebido o dinheiro, devia estar pago. E já estamos hoje aqui. Não consigo entender e, sinceramente, tem que haver alguém da área do direito, alguém que possa explicar isso, porque eu não consigo arranjar explicação. Eu, felizmente, ainda estou vivo. Já podia ter morrido. Quer dizer, para que é que servia o dinheiro? Para nada. A minha geração e as próximas estão tramadas. Ou ajoelham-se ao poder político, ou então não têm emprego. Estou à espera que eu morra, possivelmente. Mas é de cá estar, se Deus quiser, e não manda matar, que eu não me deixo.